Boa noite. Semana passada, uma das coisas que eu falei foi justamente relacionado a quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente vem à igreja, muitas das vezes a gente está sempre perguntando, né, com o que eu vou ser abençoado hoje, né, como o Senhor vai estar me abençoando, quando na realidade a gente também, a maioria das vezes, creio eu, que a gente deve estar pensando também como eu posso estar abençoando aos outros, né? Que às vezes a gente está tão preocupado em ser abençoado quando a gente esquece também que a gente foi chamado para estar sendo de bênção. E como eu falei semana passada, às vezes a gente acha que é só a função do pastor, da liderança, de estar abençoando a outros, quando na realidade cada um de nós, né, como nós somos sacerdotes diante do Senhor, cada um de nós como cristãos, nós temos a função de estar abençoando também. E essa semana eu estava realmente meditando a esse respeito, e uma das coisas que eu tenho falado desde que eu reassumi nesse espaço de 15 anos que eu fiquei ausente da liderança, assim, depois que eu assumi há 3 anos atrás, falando sobre a questão da necessidade da gente estar mostrando realmente vidas transformadas, né? Inclusive, numa das aulas que a gente fez sobre interpretação da Bíblia, né? Uma das bases que eu falava naquelas aulas de interpretação da Bíblia era sobre a necessidade de nós sermos transformados pela palavra. Se a gente não estiver realmente sendo transformado pela palavra, primeiro, será que a gente está vendo a palavra de Deus como realmente ela deve ser vista? E a gente tem visto também a nossa vida cristã como ela deve ser vista? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que entram na igreja, dizem que se convertem e a vida simplesmente não muda. E quando eu falo não muda, não é no sentido só de não mudar, no sentido de onde a pessoa mora ou quem está casado. Não, pelo contrário. Não muda no sentido de não ter mudança de fruto, de testemunho, de vida. E eu gostaria de a gente estar falando hoje, quem sabe nas próximas semanas também, sobre esse tema. E a primeira passagem que eu vejo como realmente, como se fosse um padrão mesmo, mostrando o padrão da transformação espiritual, está lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E aí, quando eu estava preparando a pregação, eu descobri que na realidade eu preguei sobre Romanos 8 há uns 2 anos atrás. Mas não vai ser a mesma pregação. Vai ser vendo agora de uma forma diferente do que eu preguei há 2 anos atrás. Certamente vai ter coisas parecidas, mas não é a mesma base, não é nem o mesmo esboço. Uma coisa que eu cheguei a mencionar naquela última vez, se der o trabalho de contar quantas vezes o Espírito Santo é mencionado no livro de Romanos, capítulo 8, somente nesse capítulo é mencionado 17 vezes. Então isso nos mostra qual é o poder que a gente tem disponível para nós, para a nossa transformação. E aí no capítulo 8, ele já começa, Paulo falando assim: portanto, eu sempre falo a importância dessa
esse termo, portanto. Ele, na realidade, ele está concluindo um pensamento. Portanto, tendo em vista tudo isso que eu falei, e o que foi que ele falou? No capítulo 7, ele falou justamente sobre a luta que existe entre a carne e o espírito. Entre a nossa disposição em obedecer a Deus e a nossa disposição, ou a nossa predisposição a obedecer à carne, nossa vontade, aos nossos desejos. Tanto que, vou até ler um pouco a parte do versículo 18, do 7, 18. Ele fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele já dá a resposta: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E, portanto, e é quando ele começa ele está falando que Paulo, falando, na minha mente habita o desejo de obedecer aos caminhos de Deus. Mas eu sou viciado, eu sou escravo dos hábitos do pecado. Quando a gente se converte, nós somos feitos nova criatura. Mas os hábitos que nós tínhamos, eles não são transformados de uma hora para outra. Eles precisam ser mudados ao longo do tempo. E Paulo, em Romanos aqui, principalmente nessa metade final do capítulo 7, ele reflete de uma forma bem pessoal mesmo, essa luta dele entre a carne, a vontade dele e o espírito, o ser uma nova criatura, a nova criatura em Cristo. Então ele mostra essa batalha, ao ponto dele falar no versículo 24, miserável homem que sou, porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso faço. Ou seja, aquele conflito entre a velha criatura e a nova criatura. E aí, se a gente for tentar se libertar, a gente tentar largar os velhos hábitos pelos nossos próprios esforços, não dá certo. E é justamente por isso que há a necessidade da nossa dependência no Espírito Santo. Por isso que há necessidade da gente crer na provisão do Espírito Santo para o cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas. E por isso que no capítulo 8, Paulo menciona por 17 vezes o Espírito Santo. Ele é o poder que está à nossa disposição para vencermos essa batalha entre a velha criatura e a nova criatura. Essa batalha entre a carne e o espírito. E qual é a resposta que Paulo dá? No versículo 25 do capítulo 7. Quem pode livrar? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque somente através dele.
Então é com esse pensamento que Paulo termina capítulo 7, e ele começa o capítulo 8 falando, portanto, ou seja, tendo em vista tudo isso, essa luta entre a velha e a nova criatura, entre a carne e o espírito. Portanto, sabendo que quem pode me livrar é Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu me lembro, há vários anos atrás, quando eu estava na minha primeira época pastoral aqui, a igreja, de manhã, quando a gente ainda tinha culto de manhã, normalmente não via praticamente ninguém. Eu me lembro, tinha uma moça que vinha sempre aqui, agora eu posso até mencionar que ela mesmo fala, a Luciana Gama. Na época o pastor Alexandre Gama, que é o marido dela, né, ele nem cristão era ainda, e ela chorava, a gente chorava tanto por ele. E ela era nova convertida, e eu me lembro que uma vez a gente sentou aqui, nesses bancos aqui, onde o meu pai e minha mãe, no banco de trás, eu e a Alexia conversando, e ela falando das lutas que ela tinha e como às vezes ela se sentia condenada por Deus, não se sentia preparada. E eu e a Alexia justamente com essa passagem, lembra, mulher? E a gente falou para ela, Luciana, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Vocês vejam Paulo, ele mesmo, o grande apóstolo Paulo, mas ele mesmo tinha esse conflito ainda. Como escritor do Novo Testamento, ele ainda tinha esse conflito, essa batalha no interior dele. O velho homem querendo dominar. E ele fala, miserável homem que eu sou, quem me livrará? E aí eu pergunto a vocês, se Paulo, meus irmãos, que é exemplo para nós, o grande apóstolo Paulo, passou por essas batalhas, quanto mais nós. Paulo, como Elias e tantos outros, eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. E ele escreveu, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí vem aquela pergunta, eu estou falando sobre a questão da necessidade da gente ser transformado espiritualmente. Mas será que o Evangelho ele inclui essa transformação? A gente falou aqui, por exemplo, quando a gente estava falando sobre algumas seitas que falam que Jesus ele não tinha um corpo, né? A morte dele não foi uma morte física, mas somente espiritual. Mas a prova disso é que ele, mesmo depois de ter sido transformado, ele ainda estava com as marcas da cruz. Aí, transformados nós seremos. Tanto que, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, deixa marcado aí Romanos 8, como eu sempre falo, né? Deixa marcado aí, bota uma folha, um marcador de Bíblia, qualquer coisa. Depois a gente vai voltar aí, mas 1 Coríntios 15... versículos 51 e 52. Diz assim: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ah, pastor, então você está me falando que a gente vai ser transformado. Nós não vamos ser transformados agora. Então a gente precisa se preocupar com transformação espiritual.
Não. A transformação final, definitiva, vai ser quando nós estivermos na presença do Senhor, quando a última trombeta soar. Mas Paulo também fala aos Coríntios, tem outras passagens que também podíamos falar sobre a gente ser transformado no futuro, mas, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18, fala assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, nós somos transformados de glória em glória, pouco a pouco, degrau por degrau, até sermos definitivamente transformados na presença do Senhor. Então, a transformação espiritual, ela é uma coisa que precisa ser efetivada a cada momento da nossa vida cristã. E aqui a gente vê em 2 Coríntios 3,17 que fala: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E a primeira passagem de Romanos 8 fala justamente sobre essa questão da liberdade. Vamos ver Romanos 8, versículo 1 a 4, que a gente só leu até agora o primeiro versículo. Do 1 a 4 diz o seguinte: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que falou o versículo 2? Que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Lá em 2 Coríntios 3,17 fala: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade do quê? Ele nos libertou da lei do pecado e da morte. Nós somos libertos, livres do pecado e da morte. Não que a gente não peque mais, mas a gente não tem mais aquele peso do pecado. Paulo ainda tinha esse conflito, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos justificados em Cristo. Se Cristo não nos condena, por que nós nos condenamos? Nós não devemos também nos condenar. Porque se o próprio Cristo não nos condena, nós não devemos nos condenar. Em Cristo, nós somos libertos. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito que nos dá vida. A segunda passagem. Então, a primeira coisa é que o Espírito, Deus, nos liberta da escravidão. Mas, da passagem do versículo 5 ao 8, a gente vê que ele não somente nos liberta, mas ele também transforma as nossas vidas para nós nos deleitarmos na presença de Deus. Versículo 5 a 8 diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne
é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas aí vem a pergunta: nós estamos na carne? Não. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós estamos em Cristo, nós não estamos na carne, nós estamos no Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E por mais que nós ainda pequemos, nós não estamos mais na carne, nós estamos no Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então nós não podemos, não devemos estar nos inclinando às coisas da carne, mas às coisas do Espírito. Nós temos, na realidade, uma nova natureza estabelecida em nós. Ela não é mais centralizada no nosso ego. Ela é centralizada em Deus. E é justamente isso que fala a partir do versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, se nós temos o Espírito de Deus em nós, não estamos na carne. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, o Espírito não só nos dá liberdade, o Espírito não somente nos transforma, mas o Espírito também, ele nos dá vida. Uma nova natureza, não somente uma nova vida, mas uma nova natureza. Não é mais aquela natureza carnal, mas é uma natureza espiritual. Não é mais uma natureza que leva para a morte, mas é uma natureza que leva para a vida. E antes, se a nossa motivação eram os nossos desejos carnais, que levava à carne e à morte, a nossa nova motivação não é mais aquela motivação voltada no nosso ego, no nosso desejo, no nosso próprio umbigo, mas a nossa motivação é Deus. Ela deve ser em direção a Deus e longe do pecado. Porque o versículo 12, ele fala, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, mas ao Espírito. Pelo Espírito, nós somos devedores a Deus. E é curioso, aqui no Brasil, né? Se a gente fala que a gente é devedor, o que você faz? Você foge daqueles que te cobra, né? Não atende telefone, não quer nem abrir a carta da cobrança. Mas, por mais que nós sejamos devedores a Deus, Ele não nos cobra de nada. Porque Ele pagou o preço em amor, sem esperar pagamento. Porque não tem como nós pagarmos a Ele. Por mais que a gente tente se sacrificar, é impossível a gente pagar o preço que Ele pagou pelo nosso pecado. Mas nós temos um débito moral com Ele.
Nós somos devedores a Ele. E a nossa forma não é fugir de Deus, mas a nossa forma é correr em direção a Ele. Hoje a gente cantou aqui diante do trono, né? Atrai-me, Senhor. Eu correrei para Ti. Né? Em Teus braços de amor, atrai-me. Então, a vida cristã é essa, correr em direção a Ele. Porque foi Ele que pagou o preço, Ele que está disposto a dar tudo por nós. Ele já pagou tudo por nós. Então a gente deve correr em direção a Ele e longe do pecado. Nós somos devedores não à carne, mas ao Espírito. Aí na passagem seguinte, a partir do versículo 14, Romanos 8, 14, assim como Ele pagou o preço por nós, nós não somos aqueles como que fogem do cobrador, mas apesar de nós somos devedores a Ele, nós somos devedores a Ele de uma outra forma, porque o Espírito também nos leva a vivermos como filhos de Deus. Versículo 14 e 17 diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O Espírito nos dá liberdade, o Espírito nos dá vida, o Espírito faz que nós vivamos como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós temos uma nova família, nós somos parte da família de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros de Cristo. É que fala que nós somos adotados como filhos. As nossas dívidas são canceladas. A gente começa uma nova vida como herdeiros de Deus. Ele pagou o preço. Nós somos devedores, mas apesar disso, Ele não nos cobra. Ele não somente não nos cobra, como Ele nos adota como filhos. Ele nos trata como filhos. Nós vivemos como filhos. É curioso que a gente vê... tem histórias, né, na época da escravidão aqui no Brasil. E tiveram casos de escravos, mesmo depois de libertos, eles não quiseram abandonar a família que eles eram escravos. E muitos chegaram até a ser adotados, receberam até o sobrenome do antigo patrão, dono, né? Não era patrão, do antigo dono. E foram adotados como filhos. Eu creio que seja uma boa semelhança a isso, mas ser adotado por Deus é algo muito maior, muito mais sublime, muito mais poderoso, porque Ele já deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. E somente o fato de nós sermos filhos, a partir do versículo 18, ele fala que também, que por isso nós também temos uma nova esperança de futuro.
Versículo 18 diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, paciência esperamos. Então essa passagem mostra que o Espírito ele também nos dá esperança de futuro. Mas não é só uma esperança, eu vou esperar aquilo acontecer, e às vezes a gente fala, vou esperar. Mas muitas vezes a gente está esperando algo que a gente não tem certeza. Mas aqui ele está falando uma esperança que é certa. Uma esperança que tem data marcada. Apesar da gente não saber a data, Deus já sabe quando vai ser o retorno dele, quando nós estaremos na presença dele, quando a última trombeta vai ser soada e nós seremos ressurretos e encontraremos com ele nos ares. E o nosso sofrimento presente, como fala lá no versículo 18, as aflições desse tempo presente, eles não são nada, porque eles vão ser substituídos por glória. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, não é nada esse sofrimento. Toda a criação está sujeita a esse sofrimento. A própria criação geme. Versículo 22 fala: sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, ou seja, a própria criação sofre por causa do pecado do homem, pecado do ser humano. Nós fomos criados para dominarmos sobre a criação, para termos domínio sobre a criação, para cultivarmos, para desenvolvermos a criação. Mas com o nosso pecado, com a expulsão do jardim, nós simplesmente perdemos o domínio. A criação não mais respeita o ser humano, pelo contrário, ela sofre a criação. A própria criação se volta contra o ser humano. Um homem tinha domínio sobre os animais selvagens. Agora os animais selvagens atacam o ser humano por causa do pecado. Nós perdemos o direito que tínhamos na criação quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então aqui a nossa esperança em Cristo, ela nos ajuda a suportar as dificuldades. Nos ajuda, nos capacita a suportar o sofrimento, as aflições desse tempo presente. Então o Espírito nos capacita. E na passagem seguinte, ele não somente nos capacita, nos dá esperança, mas no versículo 26 e 27 fala que ele também nos ajuda a orar. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, Ele também nos ajuda a orar. Ele nos liberta. Ele nos dá vida. Ele nos trata como filhos.
Ele nos dá uma nova esperança. E Ele nos ajuda também, até mesmo a orar. Às vezes a gente está passando pela aflição, pelo sofrimento tão grande, que a gente não sabe nem como orar. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é Ele que, segundo Deus, intercede por nós, intercede pelos santos. Então Ele é a nossa ajuda em meio a todo o sofrimento. É Ele que nos segura, é Ele que nos sustenta. Nós temos acesso divino a Ele através da oração. Mas mesmo assim, Ele que também nos ajuda a orar. Ele que intercede por nós. Mas Ele não somente também nos ajuda a orar, mas Ele também opera todas as coisas para o nosso bem. Versículo 28 a 30. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha só os termos: conhecidos, predestinados, chamados, justificados, glorificados. O fim já é certo. Mas como eu falei, ele é conhecido por Deus. Ele sabe a data. Nós não sabemos. A gente estava falando, inclusive, no estudo antes. Mas qual é a nossa garantia de glória? Nós nos tornamos conformados à imagem de seu Filho. Ele fala aqui no versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, para nós nos tornarmos conformados à imagem de Jesus, à imagem de seu Filho. E o que é isso? Demonstrarmos a glória de Cristo. É o que eu tenho falado repetidamente. Nós devemos mostrar a glória de Deus. Portanto, nós somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Que acho que foi até o que a Raquel estampou, né, no braço. Essa palavra conformes, ele fala aqui no versículo 29, ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. A palavra conformes, no grego, ela é sumorphos, que é a mistura de sum, de sim, é a mesma de sincronia, né, com morfe, de forma, ou seja, tendo a mesma forma. É para nós termos a mesma forma de Cristo. E aí o comentário diz o seguinte, que ele denota, essa palavra, conforme, denota uma semelhança interna e externa. Deus já começou uma boa obra em nós. E está lá onde isso? Filipenses 1,6. Filipenses 1,6, ele fala, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Jesus começou uma boa obra em nós. Ele vai aperfeiçoar até o dia dele, até o retorno dele. Ou seja, é quando vai ser a transformação final. Mas até então nós seremos transformados de glória em glória, degrau por degrau. Mas o que é para nós termos? Ele nos predestinou, voltando lá a Romanos 8, 29,
nos predestinou para sermos conformes à imagem de Cristo. Nós precisamos ter a mesma forma de Cristo. Nós não fomos criados na criação à imagem e semelhança de Deus? Nós não perdemos essa imagem com o pecado? Nós não ficamos com uma imagem deformada, deturpada, corrompida? Em Cristo, com a liberdade que nós temos através do Espírito, com a nova vida, com a adoção como filhos, com a nova esperança, nós temos um novo Espírito. Nós temos o Espírito habitando em nós. E nós temos que ter a mesma forma, como ele fala, conforme a imagem de Cristo. Ou seja, Deus começou aquela boa obra em nós para nos transformar de glória em glória até, através do Espírito, nós podemos ser transformados interna e externamente para sermos cada vez mais semelhantes a Ele. Peraí, como é que transformar externamente, não é só internamente? Não, mas quer dizer que externamente a gente vai ter que parecer com Cristo? Sim. Não a fisionomia, isso é impossível, mas externamente, quando as pessoas olharem para você, olharem para cada um de nós, possam ver Cristo em nós. Que a visão que as pessoas têm de nós seja a visão que as pessoas têm de Cristo. Nós temos que ter a forma, a imagem de Cristo, não somente internamente, o mesmo sentimento. Nós devemos compartilhar, sim, a sua santidade, o seu amor, a sua alegria, a sua felicidade, a sua compaixão. Internamente. Mas quando nós somos transformados internamente, essa transformação, ela é vista externamente também. Você não vai, ao momento que você é transformado internamente, você não vai estar se vestindo também de uma forma que não seja de acordo com aquela imagem que você tem internamente. Mas eu não estou falando simplesmente de uma mudança externa da forma de se vestir, não, é muito mais profundo. É quando as pessoas olham para nós e veem a transformação. Eu me lembro quando eu era novo convertido, a gente morava no Flamengo ainda, eu nem casado era. A minha mãe veio falar para mim, não sei se a senhora lembra disso. Teve um caixa do Banco Itaú que chegou para ela e falou: olha, aquele seu filho, quando ele saiu daqui, eu vejo uma paz tão grande nele. A gente vê uma tranquilidade, uma confiança que ele tem em Deus tão grande. Como é possível isso? Não sei se a senhora lembra disso. Eu falei: amém, mãe, mas eu não sei como é que é isso. Eu era, inclusive, novo convertido. Mas eu mesmo, como novo convertido, esse caixa do banco, ele viu Cristo em mim. Então, é uma coisa que a gente deve buscar na nossa vida, no nosso dia a dia. E Paulo, ele aqui, ele abre o coração dele para a igreja. Ele fala: olha, eu tenho esses problemas. Eu peco ainda. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que eu quero fazer, eu não faço. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará? E ele vem com essa explicação no capítulo 8 tão maravilhosa, que é uma passagem tão conhecida, mas às vezes tão mal conhecida mesmo, que às vezes a gente conhece alguns versículos, mas não entende realmente a profundidade que ele está falando. Nenhuma condenação há. Nós somos livres. Nós somos justificados.
Nós temos vida, não mais morte. Somos filhos. Nós temos uma nova esperança. Deus nos ajuda de uma forma tal que Ele nos ajuda até a orar. Nós somos transformados e a gente tem que ser conforme a imagem de seu Filho. E ele termina, a partir do versículo 31, que é como se fosse realmente um triunfo daqueles que são transformados. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? O perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Porque nenhuma condenação há para os cristãos. Nenhuma. E se Deus não nos condena, nós também não devemos nos condenar. A nossa vida deve ser realmente buscar tomarmos a forma de Cristo, sermos cada vez mais semelhantes, sermos transformados de glória em glória. Aí vem a minha pergunta: temos sido transformados? A nossa vida tem realmente seguido esse padrão? Aqui o próprio Paulo fala, aqui no versículo 16, que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o teu espírito que você é filho de Deus? Ou você se sente condenado? Você tem a certeza da salvação em Cristo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos. Você já entregou a sua vida para o Senhor de forma verdadeira? Que apesar de tudo, você ainda tem conflitos, como qualquer ser humano. Como o próprio Paulo falou que o conflito dele, da carne com o espírito, é normal. Quem pode nos livrar desse sofrimento, desse conflito? Deus. Por isso que a gente precisa estar cada vez mais dependente dele, cada vez mais próximo dele. Não fugindo dele como devedor foge do cobrador. Não, ele não nos cobra, ele nos adota como filho. Nós devemos então, mesmo sendo devedores, nos aproximar dele cada vez mais, nos afastar cada vez mais do pecado, mesmo ainda tendo pecado em nós. Pai, eu venho te pedir por essa noite que tu esteja falando aos nossos corações, esteja confirmando